Já entrou. Já entrou. بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنسأل الله التوفيق والسداد. Na semana passada o Sheikh Ali falou sobre a crença nos mensageiros. É um assunto assim muito extenso e estamos a falar sobre esse assunto em partes. Hoje a gente vai falar sobre as qualidades dos mensageiros. Ou seja, algumas qualidades que dizem respeito aos mensageiros. O que significa isso? Significa como cremos em um mensageiro. Que qualidade ele tem? A mensagem ou a revelação de Deus ao mensageiro ou o envio de Deus a um mensageiro ou a um profeta não é algo que qualquer pessoa pode adquirir. Por exemplo, tem muitas qualidades na nossa vida a gente adquire, né? Por exemplo, a gente adquirir a sinceridade, eu ser sincero, eu ser generoso, eu ser tal, tal e tal. A pessoa ou naturalmente é assim e ela desenvolve isso mais ainda, ou ela não tem nada disso e ela acaba adquirindo, né? Acaba tendo isso. Agora, a profecia é algo que Deus concede. Jamais alguém pode chegar e dizer: olha, hoje eu sou mensageiro. Por que você é mensageiro, cidadão? Aí o cara vai falar: porque eu estudei, eu decorei, eu memorizei, eu cheguei a um nível em que eu agora sou inspirado. Tudo aquilo que eu falo é de Deus. Não existe isso. Então, a mensagem é algo que Deus concede. E isso também é um assunto selado. Ou seja, não existem mais mensageiros. Faz parte da crença dos mensageiros também a gente dizer que Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, é o selo dos profetas. O que significa o selo? É o último. Não tem mais nenhum depois dele. Aí a gente lê isso no Alcorão Sagrado. Allah subhanahu wa ta'ala diz: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Deus Altíssimo seja disse assim: Muhammad não é o pai de nenhum de vocês. Ou seja, ninguém aí pode dizer: olha, eu sou filho de Muhammad, né? Porém, vocês se dirigem a ele dizendo: ele é o mensageiro de Deus, e aí depois disse: wa khataman nabiyyin, e o último dos profetas, né? E aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também deu diversos exemplos sobre isso, que a profecia foi selada com ele. Ou seja, é um selo, não existe profecia exatamente depois dele. Não existe mensagem exatamente depois da mensagem de Muhammad. Não existe um livro a ser revelado depois da revelação do Alcorão. Então, as qualidades dos mensageiros. Uma qualidade importantíssima que a gente deve citar e deve lembrar com exatidão, em língua árabe a gente diz al-bashariya, que seria o quê? A humanidade. O que a gente quer dizer com isso? Que o mensageiro, os mensageiros nos quais a gente crê, eles são humanos. Eles não têm nada de divindade. Não se dirige a adoração a um deles. Mesmo eles estando em um nível acima do nível das pessoas comuns, por terem recebido a mensagem, eles não podem ser considerados uma divindade. Eles ainda continuam seres humanos, como nós. Porém, o que eles têm a mais? Eles têm a revelação de Deus a eles. E como a gente disse, repetimos, isso é algo que Deus deu, não que ele adquiriu por estudo, por procura, por esforço.
Então, a profecia não se adquire por esforço humano, por estudo, por algo que a pessoa possa chegar a fazer. Sobre a humanidade, tem vários versículos no Alcorão sobre isso. Um dos principais motivos que foram citados por quem recusou a profecia de alguns profetas foi que disseram para ele assim: se Deus quisesse guiar a gente, podia enviar um anjo. Por que Deus não enviou anjo? Foi enviar logo você. Até para o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, disseram isso. Então, Surat Al-Mu'minun, por exemplo, que é a Sura 23, a gente lê no versículo 24. Allah subhanahu wa ta'ala disse assim: فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. Vamos ouvir o termo em árabe. A gente falou, uma das qualidades dos mensageiros é o quê? Humanidade. Humanidade em árabe é al-bashariya. Por exemplo, a gente fala, a humanidade fala al-bashariya. O ser humano, al-bashar. Então, no versículo, Deus disse assim: quando Deus enviou Noé, aí Noé disse para o povo deles, para o povo dele: eu sou o mensageiro de Deus enviado a vós. Aí o que eles disseram? فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ. Então aqueles que eram os mais renomados do povo dele e descreram dele, não acreditaram no que ele falou, disseram assim: مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ. A gente falou o que é a humanidade? Bashar. Humano é Bashar. Então eles disseram: مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. Esse é só um ser humano igual a vocês, né? Aí depois disseram também: يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ. E ele quer ser mais privilegiado do que vocês. Então ele quer se sobrepor sobre nós, né? Aí depois disseram, aí Deus disse no versículo: وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً. Melaika é anjos. E aí então eles disseram o quê? Esse é um ser humano igual a vocês. 2. Ele quer se sobressair, se privilegiar, se sobrepor acima de vocês. 3. Se Deus quisesse, iria fazer descer anjos. E depois ainda deram um quarto motivo, outra desculpa. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ. Nós não ouvimos sobre isso nos nossos antepassados. Nossos pais não falaram nada sobre isso. Isso é novo para a gente. Então, daqui a gente extrai o quê? Que o mensageiro, ele é o quê? Humano. Então, acusaram Nuh, alayhi salam, profeta Noé, de ser humano. E ele era humano. E ele disse para eles que eu sou humano, só que eu sou enviado de Deus. Para o profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele, o que disseram? Aí em outra sura, sura 25, versículo 7. Tem uma sura que chama Surat Al-Furqan. Então 5:27 disseram assim: وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامِ. O que é يأكل? يأكل é comer. Aí Deus diz assim, então Deus cita o motivo da descrença deles e a acusação, a alegação que eles davam, e depois cita a resposta. وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامِ. E disseram: o que passa com esse mensageiro? Esse que está dizendo que é mensageiro, ele come alimento, ou seja, ele se alimenta igual a gente. Então, na mentalidade deles, ele não pode ser mensageiro, porque ele é igual a gente, né? Aí depois disseram: وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. E ele anda nas ruas, anda no centro comercial. Aí ele é igual a gente, ele se alimenta e ele também anda nas ruas que a gente anda, né? Aí depois disseram: لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا. Se tivesse descido com ele um anjo para ser junto com ele um conselheiro, um admoestador. E em outros versículos Deus cita por que não envia anjos. E aí a gente parte para uma outra qualidade dos mensageiros, que é o quê?
que é exemplo. Ou seja, o mensageiro ele é enviado para ser um exemplo. Ou seja, ele vai viver aquilo que ele fala. E ele vai fazer aquilo que ele ordena as pessoas fazerem. E ele vai ser seguido como exemplo, né? Em outro versículo, por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala diz assim: وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. Então, dois versículos. O primeiro, esse aqui é Surat al-Isra. Surat al-Isra, creio que é 17. Sura 17, versículo 94. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى. E não fez as pessoas, e não impediu que as pessoas acreditassem quando a orientação chegou a elas, a não ser o fato delas dizerem, dessas pessoas dizerem, أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. De novo, a mesma palavra, Bashar. Falei aqui que é Bashar? Humano, humanidade. O que impediu as pessoas de crerem em alguns mensageiros? Disseram, أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. Deus enviou um mensageiro que é humano. Aí vem a resposta no versículo seguinte, 95. Deus disse assim: قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. Dize, ou seja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a quem é revelado o Alcorão, ou qualquer pessoa que leu o Alcorão, responda: se existisse fil ard, se existisse na terra anjos que estão ali a andar tranquilamente, vê os detalhes que Deus cita, ou seja, o mensageiro é humano e é para guiar o ser humano. Por que não é anjo? Se existisse na terra anjos que andam ali tranquilamente, nós iríamos fazer descer do céu um anjo mensageiro. لَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. Rasul é o que? Mensageiro. Malak é anjo. Então, se na terra vivessem anjos, eu iria enviar para vocês um anjo. Eu ia fazer cair um anjo do céu para vocês. Mas não. Vocês são o que? Anjos ou humanos? Humanos. Então aqui está. Vocês devem seguir um humano. Um humano. Então por isso que a gente diz, uma das qualidades dos mensageiros é a humanidade. Ele é humano. E mesmo ele tendo a qualificação de mensageiro, ele tendo a revelação, e ele tendo provado para todos os seres humanos que ele recebeu a revelação de Deus, e que os seres humanos de sua época devem segui-lo, mesmo assim ele continua sendo humano. Tá? E também, por exemplo, Deus cita sobre uma das razões pelas quais Deus não envia anjo. Porque se Deus enviar um anjo conforme a exigência que eles têm, vai acontecer o castigo. Ou seja, o anjo ele desce para fazer ocorrer uma destruição. Como aconteceu quando Deus enviou os anjos para destruírem a cidade de Sodoma e Gomorra, no episódio do profeta Lut, alayhi salam. Eles não eram mensageiros, eles foram enviados só para isso, porque descreram em Lut e desafiaram ele. Agora, se desce um anjo e ele é recusado ou ele é rejeitado, o que acontece? Acontece logo a destruição. Aí Deus disse assim: وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ. Sura 6, na Sura Al-An'am, versículo 8. Aí Deus disse assim: وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ. E disseram: por que não desce um anjo para ele? Por que não tem um anjo junto com ele, com Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele?
Aí Deus disse: e se tivéssemos feito descer um anjo, لَقُضِيَ الْأَمْرُ, ou seja, o assunto seria já determinado, já aconteceria o fechamento. Não vai ter mais conversa, não vai ter mais diálogo, não vai ter mais provas. Se o anjo desce, acaba o assunto. E eles não vão ser prorrogados. وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُ. E também, por que é humano? Por que o mensageiro tem que ser humano como os seres humanos? Porque se ele não for humano, a razão pela qual ele é enviado não ocorre. Qual que é a razão? Ele guiar, orientar, ele ser um exemplo. Então, se for um anjo, ele não vai poder guiá-los e orientá-los. Tá? Então, o benefício não irá ser realizado. Não irá se concluir o motivo pela qual a mensagem é enviada. Qual que é o motivo pela qual a mensagem é enviada? Para que eles se orientem. Se for um anjo, eles não vão se orientar. Aí vai ter a mesma desculpa. Não, tinha que ser um humano igual eu, né? A mesma coisa. É um humano igual eu, para eu poder me guiar por ele. Por que é um anjo? Não, mas aqui eles disseram, por que é um humano? Eu quero um anjo. Sim? Então a gente diz, então uma das qualidades dos mensageiros é a humanidade. Outra qualidade importante é al-isma. E isso é importante a gente citar para quê? Para que a gente tenha em mente como a gente deve crer nos mensageiros. Porque quando a gente fala sobre profeta, mensageiro, depende muito da imagem que a gente tem no nosso consciente. A gente pensa que é uma pessoa comum, por exemplo. Por exemplo, em outras crenças, existe aquela visão de que é uma pessoa comum, que erra e que acerta. Então a gente tem que falar, uma das qualidades dos mensageiros é al-isma, que significa ele ser livre de erros. Al-isma significa que ele é livre de erros, ou seja, ele não falha naquilo que Deus ordena a ele de realizar. Ele não falha na transmissão da mensagem. Ele é ma'sum. Em árabe a gente diz ma'sum. Por exemplo, em outras crenças, por exemplo, entre os cristãos, eles observam que, olha, por exemplo, Abraão, ele é profeta. Sim, eu entendo que ele é profeta. Mas só que para ele, o cristão, ele não é uma pessoa imaculada. Ele não é uma pessoa que é livre de erro, livre de falhas. Tá? Então a gente observa assim: Ibrahim, Abraão, Noé, Moisés, Jesus, Muhammad, esses que são os 5 principais mensageiros, né? E todos os outros, se você disser que ele é mensageiro ou que ele é profeta, então Deus disse assim, né? E nós cremos assim. Então, a partir do momento que nós cremos que determinado nome ele é um profeta ou um mensageiro, então ele é livre de erros, tá? Eu não quero usar a palavra imaculado para não ter dupla interpretação, mas se eu falar ele é imaculado, eu quero dizer que ele é santo naquilo que ele faz, porque ele tem a orientação de Deus, mas não significa imaculado que ele deve ser adorado ou santificado como é feito com Deus, Altíssimo seja, tá bom? Então ele é livre de erros, é melhor falar assim, tá bom? E sobre os erros a gente tem aquilo que são as atitudes humanas. O que é a atitude humana? Vamos, participem comigo. O que é a atitude humana? Por exemplo, algo que o ser humano faz. Por exemplo, o mensageiro ele não tem família? Tem família. No que diz respeito à relação dele com os filhos dele, tem uma relação, não tem? No que diz respeito àquilo que ele trata com os filhos dele ou com a sociedade dele, ele pode ter atitudes humanas nas quais ele pode errar, mas isso não é relacionado à religião.
não é diretamente relacionado à revelação de Deus. Entendido? Por exemplo, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, existem versículos no Alcorão onde Deus Altíssimo corrige o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, mas corrige uma atitude humana que ele teve. Por exemplo, o profeta, ele pode ficar feliz, pode ficar triste, ele pode sorrir, pode chorar, sim? Ele pode, por exemplo, falar para uma pessoa: espera aí que eu já te atendo, e falar para o outro: vem aqui agora. Então isso não é um erro na mensagem, tá? E aí, por exemplo, Deus Altíssimo corrigiu o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, no que diz respeito a isso. Então isso é humano. Viu como a gente falou primeiro? Humano, uma das qualidades é que o mensageiro é humano, ele tem humanidade. E a outra que ele é livre de erros na transmissão da mensagem e na religião. Para a gente casar entre os dois assuntos. Por exemplo, Deus Altíssimo disse assim: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Deus disse assim para o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele: Abasa wa tawalla, que o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, ele fez cara feia e adiou a conversa dele com o cego. E ele deu atenção para uma outra pessoa, que era das pessoas que não queriam ouvir o profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Então isso é narrado que isso foi revelado quando o profeta ﷺ tinha um homem que era de seus companheiros e se tornou crente, e se chamava Abdullah ibn Maktum. Ele veio até o profeta, então o profeta ﷺ ele prorrogou ele um pouquinho. Mas ele fez isso humanamente, porque ele acreditava que, olha, ele pode esperar e eu posso, assim, dedicar parte do meu tempo para conquistar uma outra pessoa. E essa outra pessoa ele não queria ouvi-lo, que ele era dos nobres, né? E é dito que é Abu Jahl. Então, Deus Altíssimo revelou versículos repreendendo a atitude do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Isso significa que ele é humano. E ao mesmo tempo, isso é até uma das provas da autenticidade do Alcorão. Por exemplo, alguém hoje chega e fala que o Alcorão foi escrito por Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Muhammad ﷺ, se ele tivesse escrito o Alcorão, ele não ia escrever algo que repreende a ele mesmo, né? Esse é um exemplo só, e tem outros. Sim? Então, entendido o que é al-isma? Então, o que, por exemplo, Jesus pode ter feito para transmitir a mensagem dele? Ele é ma'sum, ele é livre de erros nisso. Por exemplo, o que é o contrário disso também? Alguém chegar e dizer, melhor falar assim, alguém chegar e dizer, eu não posso dizer isso, inshallah. Alguém chegar e dizer, Jesus errou. Ele não deu na hora de transmitir a mensagem, ele não falou claramente. Não pode. Então vamos determinar. Uma das qualidades dos mensageiros é que ele é livre de erros. Ele é imaculado naquilo que diz respeito à transmissão da religião. Entendido essa parte? É importante isso. Para que não haja nenhuma entrada para alguém chegar e dizer a mensagem ela foi mal transmitida. Ou cidadão chegar e dizer, não, tal profeta ele fez tal coisa. Igual hoje existem relatos que são lidos e as pessoas leem isso com toda boa intenção e para eles é normal, leem com toda normalidade. Por exemplo, que Noé ele bebeu vinho e acabou fazendo tal coisa, ou que tal profeta ele brigou com Deus e derrubou Deus. Então isso não existe. Isso deve ser o quê? Daquilo que foi adicionado. Então, a partir do momento que a gente tem essas qualificações dos profetas, dos mensageiros, a gente pode filtrar essas coisas. O que é revelação e o que não é. Vamos finalizar com uma terceira qualidade que a gente já citou quando falamos sobre o profeta ser humano. Que é o quê?
uma das qualidades dos mensageiros é que o mensageiro ele é um exemplo a ser seguido. Então falamos, a humanidade, o mensageiro ser livre de erros, 2, 3, um exemplo a ser seguido. E essa é uma das razões pelas quais Deus enviou seres humanos como mensageiros. Porque o ser humano precisa de uma orientação. E essa orientação vem de Deus. E Deus envia um mensageiro humano para ser exemplo. E a gente tem isso muito bem evidenciado na vida de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Por quê? Porque o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, teve todos os aspectos, todas as etapas da vida dele muito bem registradas. Então a gente tem o exemplo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assim, bem detalhado. E isso não aconteceu também com outros profetas. E tem várias razões para isso. A mais importante razão para isso é a seguinte: que Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, é considerado o último. Por isso a biografia dele tem que ser conservada e preservada, conhecida e reconhecida, porque não tem uma renovação depois dele. Agora, por exemplo, um determinado profeta, assim, que antecedeu a Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, muito antigamente, ele foi enviado para um determinado povo. Aí ele é um exemplo a ser seguido. As pessoas daquela época devem crer nele e segui-lo. Aí eles acreditam nele e o seguem. E o que acontece? Depois que ele morre, ainda aquilo é herdado entre as pessoas e eles conhecem aquilo que, por exemplo, Davi deixou de exemplo, o que ele ordenou de crença, de ação e etc. Depois disso vai vir um outro profeta que vai renovar isso, depois que as pessoas não conservarem mais isso. Se houver um tipo de desvio, um tipo de alteração, deturpação. Tá? Outros profetas vão ser enviados. Então, com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isso não vai acontecer. Então, tem que haver a tradição dele, aquilo que ele deixou como exemplo, bem claro. Por isso, a gente pode finalizar com a biografia do profeta alaihi salatu wassalam. Ser um exemplo. Então, uma das qualidades dos mensageiros é que esse mensageiro é um exemplo a ser seguido. Então, a biografia do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, ela deixa claro todos os passos do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. A clareza. Ou seja, significa que, olha, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é conhecido, o que ele fez no que diz respeito à adoração. Como é que a gente deve adorar a Deus? Rezar, jejuar, fazer tal adoração. No que diz respeito à construção familiar, é narrado como é que o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, constituiu família. O que ele falou sobre a família? O que ele falou sobre a educação dos filhos? Como é que ele foi um exemplo no que diz respeito à relação com as crianças, com os filhos? Então, ele ensinou e ele praticou aquilo que ele ensinou. Tipo, pode ser que determinado profeta antigamente ele ensinou, mas isso não ficou assim muito bem relatado. Ou pode ser que ele não teve tempo de praticar aquilo. Tá? Por exemplo, no que diz respeito, a gente falou, adoração, família. O que existe mais na nossa vida? No que diz respeito ao trabalho, o profeta, que a paz de Deus seja com ele, determinou várias diretrizes no que diz respeito ao trabalho, a importância de trabalhar, a importância de construir esse mundo e etc. Então, a biografia do profeta, que a paz de Deus seja com ele, é clara e também a gente pode dizer é abrangente, abrange todos os aspectos da vida humana. Por isso ele pode ser um bom exemplo. E aí também eu citei outra palavra aqui, que é a prática. O profeta, que a paz de Deus seja com ele, praticou aquilo que falou. Ou seja, ele falou, olha, reza. Aí ele falou, reza assim, assim, assim. Imaginem quanto tempo o profeta, que a paz de Deus seja com ele, permaneceu entre as pessoas depois de ter a revelação rezando.
Então, milhares de episódios dele rezando. Olha como é que reza. O que o profeta falava quando rezava? A reza dele era em que hora? E tal. E tudo isso que se constitui hoje como adoração para a gente, foi falado e foi praticado, realizado. Tá? Então isso também faz parte da nossa crença dos mensageiros. Imaginem se o profeta, que a paz de Deus seja com ele, é narrado que ele disse: rezem prostrando-se, prostrem-se, faz 4 genuflexões, em cada genuflexão prostra 2 vezes, se inclina uma vez, e aí quando estiver de pé lê Surat al-Fatiha, ponto, aí ele morre. Mas não, a gente tem o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, foi visto, e ele rezou, e ele abriu a oração dizendo Allahu Akbar, pondo as mãos assim, levando as mãos, a mão direita sobre a sua mão esquerda, em cima de seu peito. Ele leu, em determinada oração ele leu tal coisa, em outra determinada oração ele leu tal coisa. Tudo isso faz parte, tá bom? Então a gente finaliza com isso o resumo, as qualidades dos mensageiros. Citamos a humanidade, o fato de o mensageiro que Deus elege para ser mensageiro, ele é livre de erros e ele transmitiu a mensagem de maneira completa e perfeita. Isso aqui 2. Número 3, o mensageiro ele é um exemplo a ser seguido. Não é assim, eu creio que ele é mensageiro. Não, ele é um mensageiro. A primeira obrigação, crer nele. A segunda obrigação, segui-lo naquilo que ele determina e naquilo que ele traça de religião na nossa vida. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Algumas perguntas? Se alguém tiver perguntas aqui também, a gente responde. Não sei, que eu queria fazer uma pergunta, não tem muito a ver com o tema, mas eu gostaria de saber se eu não estou cometendo um erro. Sim, irmã. Sim, eu tenho meu trabalho social, inclusive estou com as sacolas ali para levar para o Sheikh Kamal e enviar para as irmãs. E, assim, eu sempre peço para as irmãs muçulmanas doações, né, de olha-roupas, hijab, essas coisas. Só que, assim, algumas pessoas colaboram, outras não se importam muito. E eu tenho recebido muita roupa de mulheres cristãs para doação. Isso está certo? A pergunta que a irmã fez aqui: eu posso receber uma doação de uma pessoa que não é muçulmana? Sim. Se essa doação é feita para você e não tem nada a ver com o objeto religioso, não tem problema. Você pode receber. Você só está sendo uma intermediária para distribuir isso, né? Tá bom? Porque, assim, normal. Lá próximo da minha casa tem umas moças e elas usam roupas adequadas, né? Uhum. Então, Tereza, a gente tem bastante roupa. Aí eu estava recebendo, e aqui estou me dando uma coisa, eu preciso perguntar. Eu ainda não estou bem de saúde, mesmo assim, eu quis vir hoje para... Jazakillahu khairan. Bem-vinda, irmã Tereza. Talvez se a irmã chegasse, as irmãs muçulmanas, elas iriam doar, mas eu já aqui... fiz isso, Cher. Inclusive, antes do Ramadã, você lembra que eu fiz o pedido para todas as irmãs presentes, só que infelizmente a única pessoa que me doou bastante coisa foi a Munira, do Senhor Osni. Essa uma pessoa, Munira me ajuda muito a... Ai, como é o nome da nora dela? Ela tem uma nora também que me manda bastante coisa. Nádia, uma loira bonita. A Nádia, então, a Munira, mas a família dela me ajuda muito. Mas em termos assim, Ivanite Magalhães, nossa, é uma pessoa que me manda muita coisa. Só que assim, o meu trabalho não é um trabalho pequenininho, sabe? Eu mando para Sergipe, Pernambuco, Garanhuns, agora eu estou mandando para Goiás. Então, e olha, assim, como hoje, olha a referência dessas doações, eu recebo muitos pedidos, só que eu não consigo, porque assim, eu falo, e assim, você fala uma vez, aí você fala outra, fica chato ficar, sabe? Sempre falando. Pelo contrário, tem que colocar uma irmã entre as irmãs.